boa noite a todos novamente. Vamos aqui então iniciar a disciplina de Química Geral. Nosso primeiro conteúdo vai ser estrutura eletrônica. Dentro da estrutura eletrônica nós vamos estar aprofundando um pouco mais o conteúdo de distribuição eletrônica que nós vimos na disciplina passada, tá? Fundamentos da Química. Estudamos ali a distribuição eletrônica, conhecemos ali os conceitos relacionados a isso. E a gente vai aprofundar um pouco mais aqui nesse tópico de estrutura eletrônica, tá? Vamos lá então. Aqui. Algumas informações para nós recapitularmos aqui, tá? Estrutura geral dos átomos. Quando a gente fala de átomo, nós falamos de átomos, nós devemos relembrar aqui as partículas constituintes, certo? As partículas constituintes do átomo. Essas partículas são aqui o elétron, próton e nêutron, tá? Elétron, próton e nêutron. E aonde está localizado cada uma dessas partículas? O átomo, você lembra aí que ele é dividido em núcleo e eletrosfera, né? O núcleo seria a região aí do átomo, a região de maior massa, a região maciça do átomo é o seu núcleo, é a região em que estão presentes prótons e nêutrons, que são as partículas mais pesadas, né? As partículas mais pesadas do átomo são os prótons e nêutrons, e eles estão situados aí no núcleo, certo? Estão situados no núcleo. Enquanto que o elétron, que é a partícula aí de menor massa, a partícula mais leve, é a partícula com maior velocidade, maior movimentação, está localizado na eletrosfera, que é uma região externa ao núcleo, certo? E aí as cargas que essas partículas apresentam, o elétron tem carga -1, o próton tem carga +1 e o nêutron não apresenta cargas, certo? Lembrando, era isso. Aqui o núcleo, a ilustração aqui, esse aqui seria o núcleo do átomo, contendo aqui os nêutrons, né? Que são as partículas aí com tem a mesma massa, tá? Nêutron e próton têm a mesma massa. Essas massas são bem similares. Ambas são partículas bem pesadas. Então elas estão situadas aí no núcleo, certo? Então o núcleo contém aqui os prótons e os nêutrons. E essa região externa ao núcleo, chamada de eletrosfera. Na eletrosfera, você deve lembrar aí que nós temos, dentro da eletrosfera, nós temos aí níveis de energia, ou camadas, né? Nível de energia ou camadas. Nós temos a primeira camada, primeiro nível de energia, que é a camada K. A segunda, camada L, camada M, camada N, até a camada Q, que é a sétima e última, tá? Então, a eletrosfera tem essas subdivisões. Não esquecer disso, tá? São os níveis de energia, tá bom? Então aqui no núcleo, só ilustrando aqui de uma outra forma, no núcleo nós temos aí os prótons e nêutrons. E na eletrosfera nós temos aí os níveis de energia, que são as camadas, com os elétrons. E aí você deve lembrar o que nós já falamos lá na aula de distribuição eletrônica, em relação à quantidade de elétrons que pode ser colocados aí de forma máxima em cada uma dessas camadas, em cada um desses níveis de energia. Na primeira camada, ela comporta no máximo 2 elétrons, né? Comporta 2 elétrons, por isso que começa a distribuição eletrônica com 1s2, né? Porque na primeira camada nós temos o subnível S, que comporta 2 elétrons, né? 1s2. Aí na segunda camada já comporta 8 elétrons. Aí esses 8 elétrons vão estar distribuídos em 2 subníveis. A gente vai ter o 2s2 e o 2p6, né? 2s2 e 2p6, que totaliza aí 8 elétrons, né? Na terceira camada já vai ter 18 elétrons. Aí a gente já tem o 3s2, 3p6 e o 3d10. Totaliza aí 18 elétrons, tá? A gente falou isso na aula de distribuição eletrônica, tá bom? Acho que você lembra disso, né? Espero que sim, tá bom? A gente vai trazer esses conceitos aí um pouco mais aprofundados agora, tá? Pergunta aqui. Nós entendemos que o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera e que esse núcleo apresenta aí os prótons e nêutrons. E a eletrosfera contém os elétrons. E a pergunta é aqui,
Qual é a função dos nêutrons no átomo? Deixa eu arriscar aqui. Eu acho que é proporcional ao equilíbrio energético, o equilíbrio de energia. Eu acho. Sim, não tá errado não, tá certo, tá? É proporcional ao equilíbrio energético. Mas o que você quer dizer exatamente com equilíbrio energético? Só para deixar um pouco mais completa a resposta. Tipo assim, para uma determinada quantidade de prótons, temos a mesma quantidade de nêutrons. Acho que é isso. Não exatamente, tá? Não exatamente. Prótons e nêutrons não exatamente vão estar na mesma quantidade. A função dos nêutrons é porque assim, o nêutron ele não apresenta aí, dizem, né? Não apresenta carga. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. E aí existe se você for parar para pensar aqui, tem o seguinte questionamento: por que os elétrons estão na eletrosfera e o próton no núcleo, se eles têm cargas opostas? Por que eles não se atraem e ficam juntos aí, ou tudo no núcleo ou tudo na eletrosfera? Como é que eles estão separados aí se eles têm cargas opostas? O que é que impede que haja uma atração entre essas partículas aí e elas fiquem situadas no mesmo lugar? Certo? Você nunca parou para pensar nisso, né? Eu imagino que não. Então, por que não acontece a atração? A resposta é porque tem nêutrons, tá? Os nêutrons, eles estão aqui para evitar que isso aconteça, tá? Como é que funciona aqui a questão dos nêutrons? Os nêutrons, eles apresentam subpartículas, tá? O nêutron é assim, é como se fosse uma partícula grande. O nêutron é como se fosse uma partícula grande, e dentro dessa partícula, dentro do nêutron, existem subpartículas que são chamadas de neutrinos, tá? Não sei se você já ouviu esse termo antes, mas os neutrinos que estão dentro do nêutron, eles apresentam carga, tá? Os neutrinos, existem neutrinos positivos, neutrinos negativos, só que eles estão na mesma quantidade. É por isso que a gente fala que o nêutron não tem carga, porque não tem nenhuma carga, os neutrinos que estão dentro do nêutron estão na mesma quantidade de positivo e negativo, tá? Mas existem essas cargas lá dentro, tá? Então a presença do nêutron aqui faz com que haja já um equilíbrio em relação a essas cargas aqui no átomo, e que impede aí, de certa forma, que ocorra esse choque aqui entre próton e elétron, tá? Então essa é a função do nêutron em um átomo, tá bom, turma? É isso. Quem descobriu o nêutron, né? Foi responsável pela descoberta do nêutron. A gente já falou lá na disciplina passada também acerca dos modelos atômicos. Lá nos modelos atômicos nós aprendemos que o elétron foi descoberto lá no modelo atômico de Thomson, né? Thomson fez a descoberta aqui do elétron. O próton veio a ser implementado no modelo atômico de Rutherford, né? Ele foi descoberto por um cara chamado Goldenstein, né? E Rutherford influenciou também nesse processo, descoberta do próton, tá? E o nêutron, ele já vem ser acrescentado no modelo atômico um pouco mais à frente, tá? Porque no modelo atômico de Rutherford ainda não existia o nêutron. O nêutron ainda não tinha sido descoberto, tá? Ele só veio a ser implementado um pouco mais à frente, após ser descoberto por esse cara aqui chamado Chadwick, tá? Ele é o responsável pela descoberta do nêutron. Bom, James Chadwick faz a descoberta do nêutron através aí de processos radioativos, tá? Utilizando a radioatividade, como nós já vimos também lá na aula de modelo atômico. A radioatividade fez aqui com que fosse criado o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford
elaborou esse conceito aqui de átomo contendo núcleo e eletrosfera, núcleo maciço, eletrosfera que seria um grande espaço vazio. Esses conceitos todos foram derivados aí do modelo atômico de Rutherford, que foi elaborado com base no desenvolvimento da radioatividade, certo? Como nós já estudamos isso anteriormente, tá? Os nêutrons foram descobertos também por meio de processos radioativos, certo? Chadwick ele estava presente lá no projeto Manhattan, que é o projeto que foi responsável pela criação das bombas atômicas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Chadwick estava lá no projeto, tá? Ele estava lá participando lá em Los Alamos, né, nos Estados Unidos. E ele participou ali, foi um dos participantes ali daquele projeto para a criação das bombas, tá? Então era um cara que tinha bastante conhecimento aí acerca dos processos radioativos. Bom, só lembrando aqui o modelo atômico que é dito, né, como o mais utilizado como atualmente é o modelo atômico de Bohr, né? Mas você lembra, nós já estudamos que ele não é o último modelo atômico, tá? Após o modelo de Bohr tiveram outros modelos, mas o de Bohr ainda é utilizado como atual, tá? Ainda é utilizado como atual, mas ele não é o atual, tá bom? O atual aí após o modelo de Bohr tivemos o modelo de Summerfield, o modelo de Louis de Broglie, né? Como nós já estudamos. Mas vamos nos centrar aqui no de Bohr, que é o que os conteúdos aqui costumam girar em torno dele, tá? No modelo de Bohr nós temos aí níveis quantizados de energia. Nós temos que cada camada dessa, cada nível de energia desse, camada K, camada L, camada M, nós temos aqui um nível quantizado de energia. Vamos aqui entender esse significado mais uma vez, tá? É assim, os elétrons que estão na camada K, esses elétrons aqui, eles estão em movimento, né? Os elétrons estão em movimento na camada K, nesse primeiro nível, certo? Estão em movimento aqui. Vamos supor que esses elétrons eles precisam, para se movimentar, para permanecer em movimento, eles precisam gastar energia, né? Claro, precisam gastar energia. E aí você percebe aqui que esses níveis de energia eles têm tamanhos diferentes, né? Tem tamanhos diferentes. Esse primeiro nível aqui, a camada K, é menor do que a camada L. Concorda? A camada K é menor do que a camada L. Então é claro que o elétron que está na camada K ele vai ter menos energia do que o elétron que está na camada L. Como a camada L é maior, pressupõe que os elétrons precisem gastar mais energia para estar na camada L do que os elétrons que estão na camada K. Como a camada é menor, gasta-se menos energia, tá? E quanto mais externo vai ficando, mais energia esses elétrons vão tendo, tá? Quanto mais externo, mais energia. O que está na camada M aqui vai ter mais energia do que o que está na camada L, do que o que está na camada K. Esse elétron aqui está com bastante energia para conseguir fazer esse movimento nessa órbita bem maior aqui, que é terceiro nível, terceira camada, tá? Então aí surge o conceito de níveis quantizados de energia. Níveis quantizados é que pressupõe aqui que existe uma quantidade definida de energia em cada um desses níveis, certo? E aí é possível que os elétrons que estão na camada K eles saltem para a camada mais externa, os que estão na camada L saltem para a camada M. Isso aqui é possível? É possível, tá? Desde que o quê? Vamos dizer hipoteticamente aqui que os elétrons que estão na camada L eles têm 20 de energia. Vamos colocar um valor hipotético aqui, só para a gente conseguir entender. Vamos dizer que eles têm 20 de energia para que eles consigam se manter aqui na camada L. Tem 20 de energia, certo? Vamos dizer que o elétron que está na camada M, ele tem mais energia, nós sabemos disso, tem mais energia do que o elétron da L. Vamos dizer que esse elétron tem 40 de energia, tá? Vou colocar hipoteticamente aí.
como que o elétron da camada L pode fazer para saltar para a camada M? Ele tem que ganhar 20 de energia. Se ele já tem 20 para estar aqui, como aqui os elétrons daqui tem 40, então esse aqui tem que ganhar mais 20. Se ele ganhar essa energia, ele consegue realizar aí o chamado salto quântico, né, para que ele passe para um nível mais externo, um nível de maior energia. E aí esse elétron vai vir para o nível mais externo, certo? Vai vir para o nível mais externo. Só que ele vai ficar aqui para sempre? Não, isso aqui não é o nível dele, não é o nível de origem desse elétron. Então ele ganha energia, salta para o nível mais externo. Depois que ele gastar a energia, ele vai gastar essa energia que ele recebeu aqui, tá? Após gastar essa energia, ele não tem 40 para se manter aqui para sempre. Ele vai voltar para o que ele tinha anteriormente. E aí ele retorna para sua camada de origem, certo? E ao retornar para sua camada de origem, ele libera o excesso de energia na forma de luz, tá? Libera o excesso de energia na forma de luz, que são chamados aqui de fótons, tá? Fótons é o nome mais técnico dado aqui para essa energia liberada pelo elétron, tá bom? Vai liberar energia na forma de luz, certo? Então, entendido isso aqui? Entendido, relembrado isso aqui, né? Nós já vimos isso. Deu para lembrar aí? No caso, se ele conseguir energia, ele vai ter que se juntar? Não. Esse ganho de energia aqui, ele normalmente acontece. Vou te dar um exemplo, tá? Onde que isso aqui acontece? Onde é que nós podemos ver isso aqui acontecendo? Nos fogos de artifício, tá? Os fogos de artifício é um exemplo bem clássico dessa situação aqui do salto quântico do modelo de Bohr. Porque o fogo de artifício ele é constituído por determinado átomo. Você já viu que existem fogos de artifício de cor verde, tem fogos de artifício vermelho que vão gerar ali, após estourar, eu estou dizendo, vai gerar uma cor vermelha, uma cor azul, né? Tem cores variadas. Essas cores variadas é em relação ao átomo constituinte, tá? Se for um fogo de artifício que seja constituído por átomos de lítio, por exemplo, você tem o lítio como um elemento majoritário ali naquele fogo de artifício. E aí como é que acontece o salto quântico? Como é que ele ganha essa energia? Acendendo. Ao acender o fogo de artifício, você está fornecendo energia ali, né? Está aquecendo, está fornecendo energia. Quando acende o fogo de artifício, você fornece energia para os átomos constituintes daquele material ali. E aí os elétrons começam a receber essa energia e saltar para os níveis externos. E aí estoura ali o fogo de artifício. E aí ele está liberando energia, né, ao realizar o estouro ali. E aí isso aqui é muito rápido, tá? Isso aqui é quase que instantâneo, essa situação aqui. Estou explicando de uma forma lenta, mas isso aqui não dá nem para ver aí. Isso é extremamente rápido, tá? Recebe energia, salta para o nível externo, depois volta para o nível de origem e libera o excesso de energia na forma de luz. Essa luz, nesse momento aqui de voltar, essa luz, a gente vê essa luz, tá? Porque se você vê que o fogo de artifício ficou vermelho, significa que o elemento constituinte era, dando o exemplo do lítio, o lítio vai liberar essa energia aqui na forma de luz vermelha. Aí eu vejo a cor vermelha lá no fogo de artifício. Se for um cobre, se for o átomo de cobre, que seja o elemento constituinte, vai acontecer a mesma coisa com ele. Na hora de liberar energia na forma de luz, ele libera uma luz de cor verde, tá? Aí a cor da luz varia de átomo para átomo. O lítio gera uma cor vermelha, o cobre gera uma coloração verde, tá? Enfim, isso vai variar, tá? E existem átomos que vão liberar luzes aqui que não estão na região que o nosso olho consegue captar. Aí a gente não consegue ver qual é a cor. Não é uma cor detectável aos nossos olhos, tá? Os nossos olhos só não conseguem ver determinadas ondas, porque a luz é uma onda, né? Por exemplo, a gente não consegue ver as ondas de rádio, as ondas da TV, as ondas de aparelho celular. A gente consegue ver isso aí, está aí no ambiente, certo? Deixa eu colocar para carregar aqui.
nós vimos isso aqui já, né, anteriormente. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Em que sentido? Assim, ó, dentro dessas camadas, dentro desses níveis de energia, nós temos aqui os elétrons, né? Os elétrons estão nessas camadas. Dentro das camadas nós temos os elétrons. Só que vamos pensar um pouco melhor nisso. Nós já aprendemos que dentro das camadas nós temos os subníveis, tá? Temos os subníveis. Por exemplo, aqui na primeira camada, que é a camada K, nós temos o subnível S. É por isso que tem o 1S2. 1S2 significa primeira camada, subnível S com 2 elétrons, certo? 1S2. Aí na segunda já tem o subnível S e o P, né? Na terceira o S, P e D. Na quarta S, P, D e F. Na quinta S, P, D e F. Tá? Já vimos isso, certo? Então, pessoal, dentro de um nível nós temos os subníveis. Então é como se fosse vamos pensar nisso aqui como se fossem gavetas, tá? Dentro dessas gavetas você tem aqui como se fosse ali algo dentro uma gaveta dentro da gaveta, tá? Aí você vai adentrando aqui o átomo até você chegar onde que o elétron está de fato localizado, tá? Então ele está aqui na camada K, só que dentro da camada K o elétron está onde dentro da camada K? Dentro da camada K ele está no subnível S, certo? Dentro da camada K ele está no subnível S. Só que tem mais, vamos entrar mais um degrau aqui. O que existe dentro do subnível? Dentro do subnível nós temos os chamados orbitais, tá? Dentro dos subníveis nós temos os chamados orbitais, tá? E esse aí é um conceito novo para a gente agora, tá? Então vamos aqui tentar entender, tá bom? Então muito bem, o objetivo aqui é eu chegar no elétron, tá? O objetivo é eu chegar até o elétron. Para chegar até o elétron, vou passar por camadas. O elétron está lá, está na parte mais interna. Então o elétron está onde? Na eletrosfera. Dentro da eletrosfera nós temos os níveis de energia, as camadas, tá? Eu quero saber esse primeiro elétron aqui, ele está onde? Esse primeiro elétron ele está na eletrosfera, na camada K. Dentro da camada K ele está onde? No subnível S, certo? Dentro do subnível S nós temos um orbital e o elétron está dentro deste orbital, tá? Então é isso, de fora para dentro nós vamos adentrando aqui a eletrosfera até chegar ao elétron. Então eu vou falar um pouco melhor sobre o orbital, mas guarde essa informação até o momento, tá? O orbital está dentro dos subníveis, certo? Então dentro dos subníveis é que de fato estão os elétrons, tá? Os elétrons estão nas camadas, nos subníveis, nos orbitais, e aí nós chegamos aos elétrons, tá? Muito bem. Até aqui acho que dá para acompanhar, né? Dentro dos subníveis nós temos os orbitais onde estão os elétrons de fato. Mas vamos entender aqui o que é orbital, né? O que é orbital, pessoal? Vamos entender o conceito. Alguém já ouviu falar de orbital antes? Tem alguma ideia? O que é orbital, pessoal? Pense aí. Você arrisca trazer uma definição aí, não? Não é distribuição eletrônica de elétrons de Linus Pauling, uma coisa assim? Distribuição eletrônica, não. A distribuição eletrônica ela objetiva você distribuir os elétrons pelas camadas, pelos níveis, tá? Porque assim, vamos dizer que deixa eu ver um exemplo aqui. Um átomo que tem 10 elétrons. Como é que esses 10 elétrons estão distribuídos nesse átomo?
Aí você faz a distribuição eletrônica. Você tem dois elétrons na primeira camada, que é 1s2. Você tem mais 8 elétrons na segunda, que é o 2s2, 2p6, né? Aí você distribuiu os 10 elétrons, certo? Distribuiu os 10 elétrons. Então a distribuição eletrônica ela tem como objetivo você distribuir os elétrons pelas camadas, tá? Você vai ter o número de elétrons na primeira camada, na segunda. O objetivo da distribuição eletrônica é esse, tá? O que a gente está falando aqui é indo mais a fundo um pouco em relação a isso. Aí você tem os elétrons nas camadas. Dentro das camadas os elétrons estão nos subníveis, que são subníveis S, P, D e F. E dentro dos subníveis nós temos os orbitais, tá? Aí o que seria esses orbitais? Alguém tem alguma ideia? Dizer a onda de elétrons, uma coisa assim. Onda de elétrons? Não. Organização em órbita, círculos, voltas. Organização em órbita. Faz sentido, né? Orbitais faz sentido, tem a ver com órbita, né? Assim. Faz sentido, mas não é, mas assim, o orbital é para ilustrar, para você conseguir entender aqui, vou dar como exemplo esse ventilador aí, tá? Você vai entender o que é orbital usando esse ventilador aí, tá? Com certeza, tá bom? Se eu perguntar aqui para você, ó, vamos dizer que esse ventilador aqui ele tem 4 palhetas, tá? Vamos considerar aqui, tá girando aí, não dá para saber, né? Mas vamos considerar que esse ventilador tem 4 palhetas. E aí, quando ele está desligado, você numera ali as palhetas. Você tem a palheta 1, palheta 2, 3 e 4. Certo? Você tem 4 palhetas numeradas. Caso é movimento da energia do átomo. Não, ainda não é isso. Você tem as 4 palhetas numeradas, certo? Quando você começa a ligar o ventilador, você ligou o ventilador, começou a girar aí. E aí eu te pergunto, aonde que está a palheta de número 1? Você consegue afirmar onde é que ela está exatamente aí? Sim ou não? Não, nem um pouco. Não. Não, né? Muito bem, mas tem algo que dá para afirmar em relação à palheta de número 1. Que dá para afirmar com certeza, tá? O que que é? Pense aí, o que é, o que podemos afirmar em relação a isso? A gente pode afirmar a região em que ela está. Ela está em movimento? Sim, ela está em movimento. Mas assim, o que eu posso afirmar é que ela está nessa região. Com certeza eu posso afirmar isso, não é? Ela não está nessa região do espaço aqui, nesse círculo aqui. Se eu delimitar essa área aqui, eu posso afirmar, ó, a palheta está aqui. Posso ou não posso afirmar isso? Sim, né? Então, Pode. então o orbital é isso, tá? O orbital é a região em que o elétron está, tá? É a região do espaço em que é máxima probabilidade de nós encontrarmos o elétron, tá? Essa seria a definição de orbital, tá? Nesse caso aqui, essa área é a região do espaço em que é máxima probabilidade de nós encontrarmos a palheta 1. Não posso dizer onde ela está exatamente, porque ela é muito rápida, está em movimentação aí que inviabiliza nós detectarmos com precisão a posição dela. Porque eu falar, ela está aqui, na hora que eu apontar para cá, ela já não está mais aqui, já vai estar para cá, né? Então não tem como chegar até ela exatamente no determinado tempo. O elétron é a mesma coisa, porque o elétron é muito mais rápido do que isso aqui. Então não é possível detectar a posição do elétron, tá? Não vai ser possível fazer isso. Então o que é feito? É delimitado uma área e disse que nessa área é máxima probabilidade de nós encontrarmos o elétron, tá? Então o nome dessa área orbital, tá? Então orbital é isso.
É a região em que você vai ter a maior probabilidade de encontrar o elétron. Aonde que está esse orbital? Dentro do subnível. Então, dentro do subnível, você tem uma área em que o elétron está ali naquela área. É a máxima probabilidade de encontrar o elétron. O nome dessa área é orbital. Deu para entender? Deu. Rapaz. Muito louco, né? Nem pense. Pois é, essa aqui foi a melhor analogia que eu pude encontrar, tá? Para tentar dizer o que era orbital. É complicado, né? Como é que eu vou explicar o que é orbital? Se eu só trouxer a definição aqui do livro, né? Você vai lá no livro, procura orbital, vai estar escrito isso lá. É a região do espaço em que é máxima probabilidade de encontrar o elétron. Mas se você só ler isso, não fica claro, né? Não dá para entender só lendo essa frase aí. Aí trazendo essa analogia aqui, né? Com a palheta você consegue entender que seria seu orbital mais ou menos, tá? Uma região em que você vai ter o elétron lá dentro, tá? É isso. Como é que a gente representa os orbitais didaticamente, tá? Didaticamente, como é uma região do espaço em que é máxima probabilidade de encontrar o elétron, didaticamente nós podemos representar o orbital por meio de quadrados, tá? Esses quadradinhos aqui são os orbitais. São as regiões em que é máxima probabilidade de encontrarmos os elétrons, tá? Muito bem, vamos aqui entender como é que é feito isso, tá? Você lembra que o subnível S, ele contém quantos elétrons? Quantos elétrons nós temos no subnível S? Fala pra mim. 2 elétrons. 2 elétrons, né? Certo. O que é que você precisa ter de informação? Dentro de um orbital, tá? Dentro de um orbital cabem 2 elétrons. Cabem até 2. Você pode ter um elétron dentro do orbital. Cabe até 2. Certo? Cabe até 2. Então, se o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o que significa isso? Que o subnível S tem um orbital. Tá? Porque dentro de um orbital cabem 2 elétrons. Então, se o S vai até 2, é porque o S só tem um orbital. Tá? O P comporta no máximo 6, né? Máximo 6. Se ele comporta no máximo 6, o P vai ter quantos orbitais? Vai ter 3, porque dentro de cada orbital cabem 2 elétrons. Então vai ser 2 mais 2 mais 2, 6. Estão entendendo isso? Para você saber aqui quantos orbitais a gente tem por subnível. Estou mostrando isso aqui, tá? Então dentro do S tem um orbital, no P tem 3, tá certo? O D que vai até 10. O D vai até 10 elétrons, né? Se vai até 10 elétrons, nós temos 5 orbitais. 2 em cada, né? 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Então no subnível D temos 5 orbitais. Certo? E o F vai até 14, né? Se o F vai até 14 elétrons, significa que o F contém 7 orbitais. Aí a gente vai ter aqui 2 elétrons, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Certo? Totaliza aí os 14 elétrons do subnível F. Beleza. Então, subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Então, o subnível S vai ter um orbital, tá? Um orbital. E aí, como é que a gente representa isso? Vamos dar mais um passo, tá? Vamos por parte aqui. Nós já vimos que no subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Dentro de cada orbital cabem 2 elétrons, até 2 elétrons. Então o subnível S tem um orbital apenas. Como é que eu represento um orbital quadrado, né? O orbital é representado por um quadrado. Como é que eu represento os elétrons dentro do orbital? Por setas, tá? Então é dessa forma aqui que eu coloco um orbital
um orbital contendo 2 elétrons. Você vai colocar um elétron representado por uma seta para cima e o segundo elétron desse orbital uma seta para baixo, tá? Não existe dois setas para cima e nem 2 setas para baixo. É sempre assim, tá? Uma para cima e uma para baixo, dentro do mesmo orbital, tá bom? Entendido até aqui? Sim, entendido. Professor, tem alguma diferença se começar com a seta para baixo ou é muito irrelevante isso? Tem. A gente sempre começa, a gente vai treinar isso aqui, tá? Fazer a distribuição dos elétrons por orbitais. Você começa assim, existe uma regra, tá? Vou já falar dessa regra, mas adiantando aqui, ela nos fala que os elétrons eles devem ser adicionados um de cada vez, ou seja, se tem 4 elétrons, se você fez uma distribuição eletrônica que terminou em P4, né? Tem 4 elétrons aqui no subnível P. Como é que você faria a inserção desses elétrons nos orbitais? É assim, você coloca o primeiro elétron aqui para cima, seta para cima. O segundo elétron, qual vai ser? O segundo elétron já é no outro orbital, seta para cima também. Aí é o segundo elétron. O terceiro elétron, seta para cima no terceiro orbital, tá? Depois que você completa todos os orbitais com seta para cima, é que você volta lá no primeiro e coloca a seta para baixo. Então o quarto elétron seria esse, com a seta para baixo aqui. Essa é a regra, tá? Para fazer a distribuição, não é aleatório não, tá bom? Essa é a regra para fazer a inserção dos elétrons. Muito bem. Subnível P, vamos aqui ver como é que fica. Subnível P contém no máximo 6 elétrons, então vai ter 3 orbitais, né? Dentro de cada orbital vai ter 2. Então, colocando aqui a imagem aí de como é que ficaria completo, seria assim, né? O P6, né? Subnível P com 6 elétrons, seria representado dessa forma aqui nos orbitais. Aí, como eu falei para você, a gente coloca um de cada vez para cima. Esse aqui seria o primeiro elétron. Esse aqui é o segundo elétron. Esse aqui é o terceiro elétron. Esse aqui é o quarto. Esse aqui é o quinto. E esse aqui é o sexto. Então, você pode localizar elétron por elétron, tá? Você não vai falar qual é o segundo elétron. Você vai escolher um aleatório aqui. Não. Existe o primeiro, existe o segundo, existe o terceiro, quarto, quinto e o sexto. Tá? Então, saiba disso, tá? Cada elétron tem a sua localização aí, nessa distribuição aqui, tá bom? Então ficaria dessa forma, tá? Subnível P com 3 orbitais, 2 elétrons em cada, tá? Subnível D tem no máximo 10 elétrons, no máximo 10, então vai ter 5 orbitais. E aí seriam os 5 quadradinhos aqui que nós completaríamos aí com os elétrons, né? Aí Encontrei ficaria isso dessa na forma. internet sobre aí seria 15 quadradinhos aqui. Olha, tá me ouvindo aqui o como é que chama? Comando de voz aqui do celular, tava me escutando. Vamos lá, então aqui ficaria dessa forma, de forma completa, né, o D10. E aí existe a localização dos elétrons, como eu falei para você, segue a mesma regra. Esse aqui seria o primeiro para cima, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí após completar todos os orbitais, você volta para o primeiro colocando esse elétron para baixo. Esse aqui seria o sexto elétron, sétimo, oitavo, nono e décimo. Certo? Subnível F até 14 elétrons, 7 orbitais, ficaria dessa forma aqui. Certo? 7 orbitais, 7 quadradinhos com os elétrons aí inseridos. Um de cada vez. Você coloca os 7 primeiros elétrons para cima. O oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º e 14º. Certo? Dúvidas até aqui? Não? Deu para você entender aí?
Professor, eu estou desatualizada. Essas setas significam o movimento do elétron no subnível? As setas elas representam os elétrons. Aí a seta para cima e para baixo é porque os elétrons, diz a teoria, tá? Que dentro de um mesmo orbital os elétrons não apresentam o mesmo movimento, tá? Porque eles têm cargas iguais, né? Tem cargas negativas, negativo com negativo, então eles tendem a existir uma repulsão aqui dentro. E devido a essa repulsão, os elétrons não executam o mesmo movimento dentro do orbital. Então, para representar didaticamente, né, que o elétron está executando um movimento diferente um do outro, é colocado uma seta para cima. Isso aqui representa um movimento, como se ele estivesse girando aqui, voltado para cima. E o segundo elétron dentro do mesmo orbital, girando voltado para baixo. Tá? Seria mais ou menos isso. Tá, a regra que eu falei para você da distribuição dos elétrons é chamada aqui de regra de Rand, tá? Vamos aqui ao nome da regra, que é importante saber, tá? O nome da regra de Rand, recapitulando aqui, ela fala sobre a distribuição dos elétrons, tá? A gente primeiro coloca elétron por elétron, voltado para cima. Isso aqui seria o elétron de número 1. Esse aqui seria o segundo, o terceiro. Após completar os 3 voltados para cima, você volta com os elétrons para baixo. Esse aqui seria o quarto, o quinto e o sexto. O nome da regra que nos fala que é dessa forma que deve ser feita a distribuição é regra de Rand. O que diz a regra? Vamos aqui ao enunciado dela. Fala assim, ó. Ao ser preenchida uma subcamada, cada orbital dessa subcamada, ele está falando do subnível, né? Ao ser preenchido aí a subcamada, cada orbital da subcamada recebe inicialmente apenas um elétron. Cada orbital recebe inicialmente apenas um elétron. Somente depois de o último orbital dessa subcamada ter recebido seu primeiro elétron, começa o preenchimento de cada orbital semi-cheio com o segundo elétron. Então é o que eu falei para você da forma com que é dita no enunciado da regra, tá? Então, em outras palavras, a gente está preenchendo os orbitais que estão dentro dos subníveis. E dentro desses orbitais, a gente faz a distribuição primeiro de um único elétron. Então, vou colocar só um elétron aqui no primeiro orbital, só um no segundo, só um no terceiro. Aí diz a regra que depois de ter recebido o primeiro elétron, você vai colocar aqui dentro de cada orbital semi-cheio, ou seja, só tem a metade, né? Só tem o primeiro elétron, o segundo elétron. Então primeiro completa, depois volta com os elétrons para baixo aqui. Essa é a regra de Rand, tá? Outro detalhe aqui da regra. O elétron de maior energia, chamado elétron de diferenciação, é o último elétron distribuído no preenchimento dos orbitais. Certo? Então uma pergunta que pode ser feita aqui você faz a distribuição eletrônica, você insere os elétrons nos orbitais e vamos dizer que terminou em P5 essa distribuição aqui eletrônica desse elemento, terminou em P5. Aí não vai estar cheio aqui todos os elétrons nos orbitais. E aí uma pergunta que pode ser feita, nesse aqui que terminou em P5, quem é o elétron de diferenciação? O elétron de diferenciação é o último que você escreveu, tá? É o último que você inseriu no orbital. Então, terminado em P5, quem é que vai ser o último elétron? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, terceiro, esse é o quarto e esse é o quinto. Então, se terminar em P5, esse aqui é o último elétron. O último elétron é o elétron de maior energia, tá? É o elétron de maior energia. Então esse aqui seria o elétron de diferenciação. Certo? Entendido aí a regra de Rand? Sim, com certeza. Beleza, tá fácil até agora, tá mais ou menos.
O que você acha aí? Tá fácil? Espera Por que não tenha enquanto. cálculo lá na frente. Não tem cálculo não. Né? É só a Ah, distribuição, meu Deus. é só a distribuição e inserção dos elétrons de forma correta. Se souber fazer isso aqui, tá de boa. Tá? Vamos lá, próximo ponto. Continuação ainda, tá? Questão dos orbitais ali. Números quânticos. A palavra quântico, ela costuma gerar um medo nas pessoas, né? Você vê alguma coisa relacionada à quântica aí, você já dá um certo pânico aí, né? Mas não se assuste não, tá bom? Números quânticos é tranquilo, tá? Vamos aqui. Os números quânticos, eles vão designar a localização do elétron, tá? Você vai fazer a distribuição eletrônica de um determinado átomo e aí você vai localizar o elétron. Aí pode ser qualquer elétron, tá? Por exemplo, aqui o lítio. O lítio tem 3 elétrons. O lítio tem distribuição eletrônica 1s2, 2s1. Ele tem 3 elétrons. Aí eu posso perguntar para você qual é a localização do elétron, do último elétron do lítio. Aí você vai dizer a localização dos elétrons por meio de quê? Dos números quânticos, tá? Então os números quânticos, eles servem para você dizer a localização de um elétron, tá? Você não vai escrever por extenso. O elétron está na camada 2, está no subnível tal, está no orbital tal. Não, existe um número quântico para isso. O número quântico, ele vai localizar o elétron, tá? Então é isso, tá bom? Ele vai servir para designar qual é a camada, ou seja, qual camada está o elétron que eu quero localizar. Ele está na camada K, na camada L, camada M. Onde que está esse elétron? Eu vou designar aqui qual é a camada. Dentro da camada nós temos o subnível, né? Que é a subcamada, certo? E aí você vai dizer onde que está esse elétron no subnível. Ou seja, na segunda camada eu tenho 2 subníveis. O subnível S e o subnível P. O elétron que eu estou localizando, ele está em qual subnível? Ele está no S ou está no P? Então você localiza, tá? Você vai dizer que o elétron está na segunda camada, no subnível P, tá? Dentro do subnível nós temos o orbital. Temos o orbital, né? Aí você vai dizer qual é o orbital que está esse elétron. Lembra que no subnível P tem 3 orbitais? 3 orbitais no subnível P. Aí você vai dizer aqui qual é o orbital que está o elétron que você está localizando. Ele está no primeiro orbital lá do subnível P, ele está no segundo, está no terceiro. Onde que está esse elétron, tá? E aí você vai dizer, por fim, qual é o elétron. É o elétron de seta para cima ou é o elétron de seta para baixo. Então dessa forma você vai estar dando todas as informações para localizar esse elétron, tá? Você vai dizer qual é a camada, qual é o subnível, qual é o orbital e qual é o elétron. Se é seta para cima ou para baixo, certo? Isso são os números quânticos, tá? São os números aí que vão passar essas informações para a gente. Esses números identificam cada elétron do átomo. Então, como eu falei para você, você pode fazer essa localização para cada um dos elétrons. Para o elétron que for perguntado, na verdade. Se perguntar do primeiro elétron, posso perguntar do segundo, do terceiro, do último. Enfim, tá? Qualquer elétron você pode localizar formando essas informações aí, tá? Porém, não existem 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Por que que não? Porque assim, ó, se você tem, deixa eu ver aqui como é que tá depois. Não. Se você tem uma distribuição eletrônica contendo vou voltar ao exemplo do lítio. O lítio tem 3 elétrons, né? Um S2 e o 2S1. E aí eu pergunto para você, onde que está o terceiro elétron? Que é o 2S1. Você vai localizar ele.
não existe no mesmo átomo dois elétrons com a mesma localização. É claro que não existe, porque os elétrons estão em posições diferentes. Por mais que você tenha um elétron na mesma camada, né, eu tenho um elétron no 2s2 e no 2p6. Esses elétrons estão na mesma camada, mas o número quântico não vai ser igual deles, porque eles vão estar no mesmo nível, só que eles vão estar, eles podem estar em subníveis diferentes. Ah, mas dentro do subnível P tem 6 elétrons, só que dentro do subnível P eu tenho 3 orbitais. Então eu posso ter os elétrons em orbitais diferentes, aí já muda a posição. Ah, mas dentro de um orbital tenho 2 elétrons, mas um elétron é seta para cima, o outro é seta para baixo. Então já vai mudar aí alguns dos números quânticos de localização. Então eu quero dizer aqui que não existem os 4 números de localização iguais para elétrons diferentes. Não, tá? Porque aqui você estaria dizendo que existe 2 corpos ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não existe, tá? Não existe. Então não esqueça disso. Isso aqui é o princípio da exclusão de Pauli. Esse princípio fala pra gente que não é possível 2 elétrons de um mesmo átomo, 2 ou mais elétrons, terem a mesma localização, tá? Ou seja, o mesmo conjunto de números quânticos. Não é possível, tá? Porque os elétrons não estão exatamente na mesma posição, tá? Vai ter uma diferença ou outra. Vamos lá então conhecer aqui esses 4 números quânticos, tá? O primeiro número quântico é o número quântico principal, tá? O número quântico principal, ele é representado pela letra N. Bom, o número quântico principal é representado pela letra N. Cada número quântico vai te dar uma informação em relação à localização do elétron, certo? O número quântico principal, ele vai dizer para a gente qual é a camada que está o elétron. Eu estou localizando um elétron, eu localizo de fora para dentro, né? Camada, subnível, orbital e o elétron, de fora para dentro. Eu começo pela camada. Quem me diz qual é a camada que o elétron está é o número quântico principal, tá? O número quântico principal, ele vai me dizer qual é a camada que está o elétron. Está na camada K, está na camada L, na M, na N, onde que está esse elétron aí que eu estou localizando, certo? Ele reflete a distância média do elétron para o núcleo. É isso que a camada faz, né? As camadas, os níveis de energia. Cada nível desse é a distância do elétron para o núcleo, né? O elétron que está na camada L, ele está numa distância do núcleo que é maior do que a distância do elétron que está na camada K, né? Então a distância do elétron para o núcleo é essa camada aí, tá bom? Número quântico principal. É importante na determinação da energia de um elétron, né? Ou seja, como eu falei para vocês, os elétrons que estão na camada K têm menos energia do que os elétrons da camada L, né? Então, eu dizer qual é a camada do elétron, já estou dando uma informação ali importante em relação à energia desse elétron. Porque quanto mais externo tiver esse elétron, quanto mais externo for a camada que ele está, maior vai ser a quantidade de energia que esse elétron tem, certo? Muito bem, como é que eu faço para dizer qual é a camada que o elemento está? Você não escreve isso por extenso, tá? Você vai usar números, são números quânticos, você vai estar usando números para dar essas informações, tá? O elétron que está na camada K, você vai colocar assim, ó, eu quero dizer que o elétron está na camada K, como é que eu faço? Você vai escrever N igual a 1, tá? Você vai usar números inteiros. O elétron que está na camada K, você vai dizer que ele está na camada, que o número quântico principal é igual a 1. N igual a 1, você está dizendo que o elétron está na primeira camada. N igual a 2, o elétron está na segunda camada. 3, 4, 5 até a 7, né? Que ele pode estar de 1 a 7.
Então as possibilidades de números quânticos principais é o número 1 até o número 7. Essas são as possibilidades de você dizer qual é a camada que o elétron está. Ele pode estar na camada K até a camada Q. Certo? Então você vai usar só números inteiros, tá bom? Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para você localizar esse elétron aí. Certo? Elétrons com o mesmo valor de N, ou seja, os elétrons que estão numa mesma camada, eles movem-se na região em torno do núcleo. Eles movem-se na mesma região em torno do núcleo, né? Os elétrons de uma mesma camada movem-se na mesma região em torno do núcleo. Certo? Isso aqui estão no mesmo nível de energia. Isso aqui nós já vimos, certo? Quanto maior o valor de N, ou seja, quanto mais externa for a camada, né, maior a sua distância do núcleo e, consequentemente, maior a sua energia. Certo? Então, esses aqui são os números quânticos principais. Você vai dizer aqui, por meio de números inteiros, qual é a camada que está o elétron que você está fazendo a localização. Certo? Primeira até a sétima camada. Ok? Tudo bem, já falei qual é a camada que está o elétron. Próximo passo agora é eu dizer o que? De fora para dentro, né? Você começa dizendo qual é a camada que está o elétron. Após isso, você diz qual é o subnível que está o elétron. Tá? Para dizer qual é o subnível que está o elétron, a gente usa aí o número quântico secundário, tá? Ou também chamado de número quântico azimutal, que é representado aí pela letra L, L minúsculo, tá? L minúsculo. O número quântico secundário ou número quântico azimutal, ele representa os subníveis ou subcamadas presentes em um nível ou camada. Então, os subníveis S, P, D e F, tá? O elétron que você está localizando, você vai dizer aonde que ele está. Ele está em tal camada, em tal subnível. Você vai estar fazendo essa localização, tá? Como é que você fala qual é o subnível que está o elétron? Você tem quantas possibilidades aqui? O elétron pode estar no subnível S, pode estar no subnível P, pode estar no subnível D ou no subnível F. Você tem 4 possibilidades aqui, né? De subníveis. Você tem 4 possibilidades. Então, o número quântico secundário, você tem 4 opções de número quântico secundário. O número quântico secundário ele pode ser 0, 1, 2 e 3. Quando é que você vai dizer que o número quântico secundário é igual a 0? Quando o elétron estiver no subnível S. Tá? Elétron no subnível S, número quântico secundário igual a 0. Elétron no subnível P, número quântico secundário igual a 1. Elétron no subnível D, número quântico secundário igual a 2. Elétron no subnível F, número quântico secundário igual a 3. Tá? Então, dessa forma, você vai estar fornecendo a informação aqui de qual é o subnível que está o elétron. Certo? Número quântico secundário pode ser 0, 1, 2 e 3. Ok, muito bem. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. A gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, tá, pessoal? Os subníveis associados com os valores de L igual a 0,0, 1, 2 e 3 são designados aos subníveis S, P, D e F nessa ordem. Ou seja, o S vai ser igual a 0, P igual a 1, D igual a 2 e o F igual a 3. Tá bom? Observam-se diferenças de energia em subníveis de um mesmo nível. Ou seja, pessoal, dentro de uma mesma camada, dentro de um mesmo nível, você tem subníveis, né? Ou seja, dentro da camada 2, eu tenho o subnível S e P. O que significa isso? Quer dizer que o elétron que está no subnível S tem uma quantidade de energia
diferente do que o elétron que está no subnível P. Apesar de eles estarem na mesma camada, ambos estarem na segunda camada, a quantidade de energia é diferente, tá? A quantidade de energia vai aumentando de acordo com o subnível que o elétron está. Então, dentro de uma mesma camada, o elétron que está no P tem mais energia do que o elétron que está no S. O elétron que está no D tem mais energia do que o elétron que está no S e P. E o que está no F tem mais energia de todos, tá? Então, dentro de uma mesma camada, quanto mais for esses subníveis aqui, o elétron que está nesse aqui, nesse F, tem mais energia que todos. O elétron que está no S tem menos energia do que os demais, tá? Então é isso que diz aqui esse segundo ponto. Dentro de um mesmo nível, você tem aí elétrons com quantidades diferentes, variadas de energia. Elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma quantidade de energia, tá? Dentro de um mesmo subnível possui a mesma quantidade de energia. Então, dentro do subnível S, nós temos aí os dois elétrons. Esses dois elétrons dentro de um mesmo subnível têm quantidades ali similares de energia, tá? Quantidades similares de energia. Muito bem. Isso aqui é só uma representação. Não se assuste não, tá? O subnível S, ele é representado. Isso aqui é só uma representação. Não vamos trabalhar isso aqui, tá? O subnível S, se ele for transportado para um gráfico, ele é representado por uma esfera, tá? Representado por uma esfera. Os outros subníveis, eles vão ficando mais complexos. O P já não é uma esfera, o D muito menos, e o F vai aumentando o grau de complexidade. Se a gente fosse transportar para um gráfico esses subníveis aí, para você ver uma representação gráfica deles, tá? Então o subnível S, ele tem essa representação esférica aqui. Mas você não vai desenhar isso aí não, tá? Fique tranquilo. É só a título de informação aqui. Vamos lá. Então a gente vai falar agora aqui do número quântico magnético, tá? O número quântico magnético, ele vai informar aqui pra gente qual é, a gente está vindo de fora para dentro. Lembra na localização do elétron? Nós já citamos aí aonde está o elétron em relação à camada. Após a camada a gente fala qual é o subnível. Aí dentro do subnível o que nós temos? Os orbitais, né? Temos os orbitais. E aí lembrando aqui, já falamos disso, só lembrando aqui, o subnível S, ele tem um orbital, que é esse aqui em verde. O subnível P, ele tem 3 orbitais, que são esses aqui em azul. O subnível D tem 5 orbitais, que são esses em vermelho. E o subnível F tem 7 orbitais, que são esses aqui em preto. Muito bem, a representação aqui do número quântico magnético é ml, tá? O número quântico principal é a letra N, certo? O número quântico secundário é a letra L minúsculo. E o número quântico magnético é o ml, tá? Então, o número quântico magnético, ele vai informar aqui pra gente qual é o orbital que está o elétron que nós estamos fazendo a localização, tá? Se tiver no subnível S, aí você vai dizer qual é o orbital do subnível S que está o elétron. No caso do subnível S só tem um orbital. Então você vai colocar assim, ó, ml igual a 0, tá? ml igual a 0, você está dizendo que o elétron está no orbital do subnível S, tá? ml igual a 0, tá bom? Se tiver aqui, lembra que nós temos os elétrons, a distribuição dos elétrons pela regra de Hunt. Temos aqui o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Vamos dizer que eu quero localizar aqui vamos ver aqui, o segundo elétron. Quero localizar o segundo elétron
terminou em P2 a distribuição eletrônica, terminou em P2. Então dentro do subnível P, eu tenho aqui os 3 elétrons, eu vou preencher 2, colocar o primeiro elétron e o segundo. Aonde que está o segundo elétron? Ele está no orbital do meio, né? O segundo elétron fica no orbital do meio. Então como é que você diz que está no orbital do meio? Você vai colocar o ml igual a 0, tá? ml igual a 0, você está dizendo que o elétron está no orbital do meio. Se tiver no orbital da esquerda, ml igual a -1, tá? Se o elétron tiver no orbital da direita, ml igual a +1. Então esses aqui são os números que você vai estar utilizando para se referir a um orbital específico, tá? No subnível D nós temos 5 orbitais. Você tem essas 5 opções aqui de valores referente a esses orbitais. O primeiro orbital vai ser o -2, o segundo vai ser o -1, o do meio, o terceiro, vai ser o 0, o quarto vai ser o +1, o quinto vai ser o +2, certo? E no subnível F, que nós temos 7 orbitais, cada orbital é representado por esse número aqui, de -3 até o +3. Bom, esses são os valores de número quântico magnético, tá? Esses são os valores de número quântico magnético, tá ok? Vamos fazer uma questão para nós treinarmos até aqui, tá? Deixa eu só ver aqui como é que a gente faz isso. Faltando um aqui. Vamos lá, falo dele aqui na distribuição. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do flúor, tá? Do átomo de flúor. Então o átomo de flúor ele vai ter aí número atômico 9, tem 9 elétrons. Vamos fazer a distribuição desses 9 elétrons. Vai ficar assim então. Começa aqui com S2, 2S2, 2P5. Dessa forma nós fazemos a distribuição eletrônica dos 9 elétrons do flúor, certo? Após você fazer a distribuição eletrônica convencional, digamos assim, você vai fazer a distribuição em orbitais, tá? Você vai fazer a distribuição eletrônica em orbitais. O 1s2 vai ser esse daqui, o 1s, esse aqui é o orbital 1s. Aí o S, o subnível S só tem um orbital, né? Só tem um quadradinho desse com 2 elétrons. Então você coloca aqui o primeiro elétron e o segundo, certo? Depois você vai aqui para o 2s2. O 2s tem um orbital apenas também. Aqui o primeiro elétron e o segundo, tá? 2s2 tem os 2 elétrons distribuídos desse jeito aqui. O 2p5, né? 2p5, o 2p5, o subnível P tem 3 orbitais. 3 orbitais, certo? 3 orbitais. E aí você vai distribuir aqui os 5 elétrons, tá? Esse aqui é o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, esse vai ser o quarto e esse vai ser o quinto. O último elétron a ser escrito é o elétron de... Como é que chama esse elétron aqui? O último elétron a ser escrito é o elétron de diferenciação, tá? O último elétron a ser escrito é o elétron mais energético, ele é o elétron de diferenciação, tá? Onde é que está o elétron de diferenciação do átomo de flúor? Onde é que está o elétron de diferenciação do átomo de flúor? Onde é que está o último elétron a ser escrito? É esse aqui, né? Esse vermelho aí. Vamos localizar esse elétron, tá? Vamos localizar esse elétron. Como é que a gente localiza ele? Utilizando os números quânticos, tá? Primeiro, você vai dizer os valores aqui dos 4 números quânticos. Primeiro, você começa pelo número quântico principal. Você vai dizer o quê? Qual é a camada que está esse elétron? Esse elétron está na camada camada 2, ele está na camada L, né? Está na segunda camada. Então o número quântico principal vai ser igual a
2, tá? O número quântico principal vai ser igual a 2. Beleza? Depois de você dizer qual é a camada que está o elétron de diferenciação, você vai dizer qual é o subnível que ele está. O elétron de diferenciação está em qual subnível? Ele está no subnível P. Como é que eu digo que está no subnível P? Os números quânticos secundários. Lembra que ele pode ser 0, 1, 2 e 3. O número quântico secundário pode ser 0, 1, 2 e 3. Se tiver no subnível S, ele vale 0. Se tiver no subnível P, ele vale 1. Tá? Então o número quântico secundário vai ser igual a 1. Aí eu estou dizendo que o elétron de diferenciação está no subnível P. Certo? Número quântico secundário igual a 1. Número quântico magnético. Você vai dizer qual é o orbital do subnível P que está esse elétron. Tá? Então desse subnível P nós temos 3 orbitais. Em qual dos 3 está o elétron de diferenciação? Está no do meio, né? Lembra que o do meio é o orbital 0. Tá? Esse aqui é o -1, 0 e mais 1. O elétron de diferenciação está no orbital 0. Então, você vai colocar aqui número quântico magnético igual a 0. Aqui igual a 2, aqui igual a 1, aqui igual a 0. Tá? E por fim, você tem o quarto número quântico, que é o número quântico de spin. Tá? Número quântico de spin. Como é que funciona aqui o número quântico de spin? Você vai dizer qual é o elétron que a gente está fazendo a localização. É o elétron para cima ou o elétron para baixo? Como é que eu faço para passar essa informação aqui no número quântico de spin? A gente vai convencionar da seguinte forma, tá? O elétron para cima, ele é chamado de mais meio, tá? Mais sinal de mais 1 sobre 2. Fração mesmo, tá? 1 sobre 2. O elétron para cima, ele tem um número quântico de spin 1 sobre 2. Então, quando eu colocar mais 1 sobre 2, eu estou me referindo ao elétron para cima. Quando eu colocar menos 1 sobre 2, eu estou me referindo ao elétron para baixo. Tá? Então, é assim que eu determino aqui qual é o elétron pelo número quântico de spin. O elétron para cima é o mais meio, para baixo menos meio, certo? No caso aqui, o elétron de diferenciação ele está para baixo, então ele vai ser o menos meio. Então esse é o conjunto dos 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do átomo de flúor. Esse elétron está na segunda camada, número quântico principal igual a 2. Certo? Na segunda camada, o número quântico principal igual a 2. Está no subnível P, então o número quântico secundário vai ser igual a 1. Né? Pode ser 0, 1, 2 e 3. Como ele está no subnível P, vai ser igual a 1. Esse elétron está no orbital 0 do subnível P, está no orbital do meio. Então o número quântico magnético vai ser igual a 0. Tá? É o elétron para baixo, a seta para baixo. Então vai ser o número quântico de spin menos meio, tá? É isso. Quando eu perguntar aqui, da questão perguntar para você qual é o conjunto dos 4 números quânticos para qualquer elétron. Você pode fazer isso aqui para qualquer elétron, não necessariamente para o elétron de diferenciação. Qualquer elétron desse você pode estar localizando, utilizando aqui os 4 números quânticos. Certo? Para você entender isso aí, pergunta, dúvida? Professor, sempre vai ser somente para um elemento ou vai ter um momento que vai ter mais de um elemento na questão? Está se referindo a só tem um átomo aqui, que é o átomo de flúor, é isso? Sim. Sim, é só um átomo, sim. O que pode mudar é qual é o elétron desse átomo que você vai fazer. Aí a pergunta pode ser qual é a localização, qual é o conjunto dos 4 números quânticos para o penúltimo elétron, para o antepenúltimo, para o último, né? Para o primeiro.
Isso que pode mudar, mas a gente trabalha com um átomo só, tá? Certo? Vamos para mais um exemplo. Átomo de zinco, vamos lá. A gente costuma fazer, o que é mais comum aqui é fazer para o último elétron, tá? O mais comum aqui é localizar o último elétron, mas não impede que a gente pergunte qual é o número quântico para o penúltimo, né? Para o antepenúltimo, tá? O mais comumente assim é para o último, tá? O mais comum que você encontra nas questões aí é localizar o último elétron, que é a diferenciação. Primeiro se faz a distribuição eletrônica aqui do zinco, né? Tem 30 elétrons. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do zinco. Começa aqui com um S2, 2S2, 2P6. Depois 2P6, vai seguindo aqui as linhas da ordem crescente de energia, não esquecer disso, tá? 3S2, 3P6. Depois do 3P6 você segue a linha, vai vir aqui para o 4S2, tá? 4S2. Aqui já foram quantos elétrons? Aqui já foram 20, tá? Para 30 faltam 10 ainda. Depois do 4S2, o próximo vai ser o 3D10. Pronto, aqui já distribuí os 30 elétrons do zinco, tá? Então, o último a ser escrito aqui, o subnível mais energético, é o 3D10, tá? Aí você vai fazer a distribuição dos orbitais de tudo isso aí. Não precisa, só se você quiser fazer, tá? Se quiser fazer, você faz aí tudo isso aqui de subnível dos orbitais, tá? Mas o que você precisa fazer, de fato, obrigatório fazer, é do subnível mais energético. No caso aqui é o 3D10. É o último a ser escrito, é o que tem mais energia, é o subnível mais energético, tá? Então terminou em 3D10. Vamos fazer aqui a distribuição nos orbitais, só desse aí, tá? Se você quiser fazer para os demais, aí fica a seu critério, tá? Como é que fica aqui? Tem 10 elétrons, então tá completo isso aqui, né? Vamos colocar aí os elétrons seguindo a regra de Rand. Esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, tá? Então vamos fazer aí o conjunto dos números quânticos para o último elétron do zinco, do átomo de zinco. Então o último elétron é esse em vermelho aí, fazendo a distribuição dos orbitais seguindo a regra de Rand. Esse foi o último, tá? Aonde que está esse elétron, né? Vamos aqui localizá-lo. O último elétron, ele está usando aqui os números quânticos. Ele está, o número quântico principal vai ser referente à camada. Ele está na terceira camada, tá? Secundário, você vai dizer qual é o subnível que está esse elétron. Ele está no subnível D. Quanto é que vale o número quântico secundário para o subnível D? Vale 2, tá? É 0, 1, 2 e 3. Para o subnível D, o número quântico secundário vale 2. Bom, aí qual é o orbital que está esse elétron? Número quântico magnético. Você vai dizer qual é o orbital. Ele está no último orbital aqui, que é o orbital mais 2. Então o número quântico magnético vai ser mais 2. E o número quântico de spin, você vai dizer qual é o elétron. Se é o elétron para cima ou para baixo. No caso aqui é o elétron para baixo, que é o elétron menos meio, tá? Então esses aqui são o conjunto aí dos 4 números quânticos para o átomo de zinco, tá? 3, 2, mais 2 e menos meio. Entendido aí? Dúvidas, perguntas? E quando o número de orbital for par, assim, como é que a gente identifica isso lá no subnível magnético? Pá, como assim pá? Entendi.
Por exemplo, aí nesse 3D temos 5 orbitais, né? Aí Isso. o zero se encaixou, ficou bem no centro ficou bem no centro. Aí houve a distribuição, -2, -1, 0, +1, +2. E quando esse número de orbital for par, Ah, sim, entendi. Mas não tem a possibilidade, tá, de ser par. Tá bom? Eu falei para você, o subnível S ele só tem um orbital, aí vai sempre dar zero, ele vai estar sempre no orbital zero. O P tem 3 orbitais, o D tem 5 e o F tem 7. Não tem quantidade par de orbitais. Até onde se sabe, só existem esses subníveis, né? S, P, D e F. Se for descoberto mais subníveis aí vai aumentar o número de orbitais. Aí pode ser que venha a ter, mas até o momento não, tá? Quantidades ímpares. beleza. Vamos lá, só lembrando aqui dos pontos que nós vimos aí na aula, tá? Regra de Rand, ela nos fala duas coisas, essa regra aqui. Que você deve fazer a distribuição dos elétrons nos orbitais, começando com os elétrons de seta para cima, completando os orbitais. Ao preencher todos, você volta primeiro colocando os elétrons de seta para baixo, tá? E nos fala também que o último elétron a ser escrito é o elétron de maior energia, que é chamado de eletrodiferenciação, tá? Regra de Hunt. Princípio da exclusão de Pauli fala o quê? O princípio da exclusão de Pauli fala que não pode ter 2 ou mais elétrons com o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Agora você entende, né? Deixa eu voltar aqui para você ver isso aí. Se você for fazer o conjunto de números quânticos para qualquer elétron desse, qualquer um desses 30 elétrons aí do zinco, não existe a possibilidade de ser igual aos 4 números quânticos, tá? Não tem como ser igual, tá? Porque se você pegar aqui para um mesmo orbital, esses dois elétrons aqui, ambos aí vão ter número quântico principal igual a 3, que eles estão na terceira camada. Os dois vão ter aqui o número quântico secundário igual também, porque os dois estão no subnível D. Os dois vão ter o número quântico magnético igual também, porque os dois estão no orbital +2. Só que diferencia aqui no número quântico de spin. Esse aqui vai ser o mais meio, esse aqui vai ser o menos meio, certo? Então não existe a possibilidade de você ter 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos, tá? Isso aí é óbvio que não existe a possibilidade, tá? Mas quem nos confirma isso é o princípio da exclusão de Pauli. Não esquecer isso aí, tá? Princípio da exclusão de Pauli. Princípio de Aufbau. Vamos aqui ao último princípio, tá? Esse aqui fala o seguinte pra gente, ó. Para que exista a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis, é necessário que aconteça de forma crescente de energia. Ou seja, isso aqui a gente já sabia, tá? Já sabia disso. A gente faz estudo da distribuição eletrônica, você aprendeu lá que ao fazer a distribuição eletrônica, você está distribuindo os elétrons ali de forma que eles estão em ordem crescente de energia. Os elétrons mais internos têm menos energia, os elétrons mais externos têm mais energia. Mas essa questão da energia ser crescente na distribuição eletrônica, isso é uma ideia que deriva aqui do princípio de Aufbau, tá? Esse princípio nos fala isso aí, que a distribuição dos elétrons, tanto nas camadas, quanto a distribuição dos elétrons nos subníveis, acontece de forma crescente, em ordem crescente de energia, tá? Princípio de Aufbau. E o princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Isso aqui é uma incerteza aí que é um dos princípios mais famosos, né? O princípio da incerteza de Heisenberg. Só para a gente ter esses 4 princípios aí para fechar aqui, tá? A regra de Rand, princípio da exclusão de Pauli, princípio de Aufbau e o princípio da incerteza de Heisenberg.
Eu sei que é muito princípio, tá? Mas você consegue gravar essas informações aí, tá? Acredito no seu poder de memorizar as informações, tá? Você consegue. O princípio das certezas de Heisenberg nos fala o seguinte: é impossível conhecer simultaneamente a posição e a energia de uma partícula tal como o elétron. Isso porque, para se estudar uma partícula, é preciso interagir de alguma maneira com ela. Então, assim, em outras palavras, tá? Só para facilitar o entendimento aqui. O princípio das certezas de Heisenberg é como eu falei para você lá no exemplo do ventilador, né? Assim como aquele ventilador ali, que as palhetas estão em alta velocidade ali, não é possível você conhecer simultaneamente a energia, ou seja, você determinar o que eu posso fazer em relação à palheta ali. Eu posso determinar a posição se eu tirar uma foto. Aí ela vai estar... eu vou determinar a posição tirando uma foto. Claro, tem que ser uma super foto, né? Para você conseguir detectar a posição exata naquele momento ali. Para não ficar um borrão lá, né? Na foto. Tem que ter uma super câmera para fazer isso. Mas é possível, tá? Você determinar só a posição. Agora, você determinar a posição e a velocidade com que a palheta está se movimentando, aí não dá. Ou você determina a posição, ou você determina a velocidade. Os dois ao mesmo tempo não é possível, tá? Tanto naquele exemplo quanto no elétron no orbital. Aí o princípio das certezas Heisenberg nos fala isso, que dentro de um orbital não é possível conhecer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a posição do elétron e a quantidade de energia que ele vai possuir naquele exato momento ali. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Não dá para ter as duas informações ao mesmo tempo, tá bom? Princípio das certezas de Heisenberg, certo? Nenhum instrumento pode sentir ou ver um elétron sem influenciar intensamente seu movimento. Então, como o elétron apresenta uma grande movimentação, certo? Uma partícula extremamente rápida aí, a velocidade do elétron bem próxima, tá? A velocidade da luz é muito rápido mesmo, tá? Então, qualquer possibilidade de uso de aparelho externo, de qualquer instrumento para tentar detectar isso aí, tentar detectar o elétron de uma forma específica num dado momento, você vai acabar interferindo de alguma forma no comportamento do elétron. Ao aproximar ele de um aparelho que emite algum tipo de radiação, esse elétron vai sofrer interferência desse aparelho. Então, não é possível, nenhum instrumento pode fazer a gente conseguir sentir o elétron ou visualizá-lo, tá? Então, existe isso aqui também é um ponto aí do princípio da certeza de Heisenberg, tá? E é isso, tá, pessoal?